Olá! A gente vai mergulhar num tema que, olha, mexe com o coração de muita gente. Como saber se uma direção que estamos sentindo vem mesmo de Deus? Vamos lá? A grande questão é essa, né? É uma pergunta muito honesta e profunda que todo mundo já se fez em algum momento. Como é que se distingue a voz de Deus no meio de tanto barulho, tanto interno quanto externo? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Para começar, a gente precisa separar o joio do trigo. Sabe, existem muitos mitos, muita confusão sobre como Deus normalmente guia as pessoas. Vamos tentar clarear alguns desses pontos. Essa distinção aqui é fundamental. Muitas vezes fica se esperando por sinais místicos, sabe? Um arrepio, uma voz que a gente ouve do nada. E claro, Deus é soberano, ele pode usar esses meios. Mas o modo de agir normal dele, o padrão que a gente vê nas escrituras, é através do que chamamos de meios ordinários. Ou seja, a palavra dele, a ação do Espírito Santo, o conselho da comunidade de fé e as circunstâncias da vida. E claro, tudo isso sempre alinhado com a palavra. A base bíblica para isso é fascinante. No hebraico, a palavra para caminho, darer, não significa só uma rota para ir do ponto A ao B. A ideia é muito mais profunda, é um modo de viver. E o verbo andar, ralar, passa essa noção de uma caminhada contínua com Deus. Isso mostra que a orientação divina não é só para as grandes decisões, mas para um estilo de vida completo. Isso nos leva direto para Jesus. Ele pega todo esse conceito do Antigo Testamento e personifica, dizendo, eu sou o caminho, odós em grego. Ou seja, ele não apenas mostra o caminho, ele é o caminho. A direção de Deus, no final das contas, é uma pessoa. E aí Romanos 8,14 amarra tudo isso de um jeito brilhante. Ser guiado pelo Espírito não é uma opção para cristãos super espirituais, sabe? Faz parte da identidade de todo filho de Deus. A questão não é se Deus guia, mas como a gente percebe essa orientação. Certo. Então, como é que isso funciona na prática? A gente vai ver agora um tipo de checklist com 5 sinais saudáveis que indicam que é Deus quem está guiando. É uma verdadeira caixa de ferramentas para ajudar no discernimento. O primeiro sinal, e talvez o mais importante de todos, a verdadeira direção divina sempre vai nos levar de volta para a palavra de Deus. Ela nunca vai nos afastar da verdade das Escrituras. Eu gosto muito dessa frase do material que usamos como base, porque ela é simples e poderosa. Deus guia, o pecado seduz. São duas forças completamente opostas. A voz de Deus nos atrai para a luz, para a verdade, enquanto a sedução do pecado nos puxa para a confusão, para a escuridão. Fica bem claro, né? Se um sentimento ou uma direção convida a pecar, a mentir, a trapacear, a se vingar ou a abandonar responsabilidades, isso não é Deus. Ponto final. Por outro lado, um sinal claro da mão de Deus é quando a gente se lembra de textos bíblicos, de princípios, de mandamentos e sente o impulso interno para obedecer e não só para realizar um sonho pessoal. O segundo sinal, nasce na gente um desejo de arrependimento. E isso é fundamental. A orientação de Deus muitas vezes não vem como um tapinha nas costas, mas sim como uma convicção que nos leva a ajustar a nossa rota. O Espírito Santo, o Paracletos, em grego, é nosso ajudador, nosso consolador e advogado. E uma das funções dele, como Jesus mesmo explicou, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é para nos condenar, de jeito nenhum, mas para nos curar, para nos redirecionar. Sentir aquele incômodo com algo errado e uma vontade genuína de se alinhar com Deus é um sinal fortíssimo da mão dele nos puxando de volta. O terceiro sinal é o poder da confirmação. Olha, é muito raro que Deus nos guie de forma totalmente isolada. Pelo contrário, ele frequentemente usa múltiplos canais para confirmar a sua vontade. Pense nisso como o combo da confirmação. Quando a palavra que a gente lê, as nossas orações e os conselhos de pessoas maduras na fé, sem que eles combinem entre si, começam a apontar para a mesma direção, opa, isso é um indicador muito claro. Deus nos deu uma comunidade por um motivo, né? Vamos para o quarto sinal, que à primeira vista pode até parecer um paradoxo. Existe luta, mas também existe paz. É super importante entender que a paz de Deus não significa ausência de problemas. É exatamente essa paz descrita em Filipenses, uma paz que vai além do nosso entendimento. Por fora pode ter incerteza, pode ter medo, pode ter dificuldade, mas por dentro existe uma sensação de que se está obedecendo, de que se está no lugar certo, mesmo que seja desconfortável. É aquela sensação de isso vai doer, mas eu sei que é o certo a fazer. E a gente chega ao quinto e último sinal,
que funciona como teste definitivo. A direção de Deus sempre tem um objetivo maior: nos tornar mais parecidos com Jesus. A pergunta-chave a se fazer é esta: este caminho, essa decisão, me torna mais parecido com Jesus ou mais distante dele? O foco não é só nos resultados, um emprego melhor, uma mudança de cidade, mas na transformação do nosso caráter. A diferença é gritante, né? O caminho de Deus leva à humildade, à dependência, à verdade, à santidade, ao amor pelos outros. Se um caminho está só alimentando nosso orgulho, nosso ego, um desejo de vingança ou a busca por status, é hora de acender o sinal de alerta. Ok, depois de discernir como responder, vamos ver agora alguns passos práticos e fiéis para colocar tudo isso em ação. O processo é simples, mas ao mesmo tempo profundo. Começa com parar para ouvir, não ignorar o que se está sentindo. Depois, orar com uma honestidade brutal sobre medos e desejos. A partir daí, voltar à palavra com foco e buscar sabedoria, conversando com alguém de confiança na fé. E, por fim, o passo mais importante: obedecer naquilo que já está claro. Deus geralmente nos mostra o próximo passo, não o mapa inteiro. Para finalizar, 2 imagens poderosas para a gente guardar no coração. A coluna de fogo e de nuvem que guiava Israel no deserto. Hoje, essa nossa coluna é a palavra, o espírito e a comunidade. E a mão de um pai segurando a mão de uma criança numa rua movimentada. Não é uma sensação física, mas a gente sente como convicções profundas, freios internos e empurrões suaves. É a graça de Deus não nos deixando andar por aí sozinhos. A reflexão final que esta explicação nos deixa é uma pergunta que nos tira da teoria e nos leva para a prática imediata. Qual é o próximo passo de obediência que o Senhor quer de mim? Não daqui a 10 anos, mas esta semana. É isso. Espero que esta explicação tenha sido útil e tenha clareado as coisas. Muito obrigada pela companhia.